Olá, caros colegas, tudo bem? Boa tarde, eu sou o professor Davi Barbosa, estou entrando agora ao vivo para emitir aqui pela página Serviço Social Brasil uma nota de apoio à professora Erlênia Sobral, que tem passado por uma situação complexa em virtude do posicionamento de algumas pessoas de forma errônea e equivocada a respeito do posicionamento político do Cefes e do Serviço Social. Então eu estou entrando aqui ao vivo de forma emergencial e urgente para prestar aqui a minha solidariedade e meu apoio à professora Erlênia Sobral em virtude dos últimos acontecimentos do qual ela tem sido vítima. E quero dizer já na abertura desse vídeo que o serviço social é uma profissão política que não apoia a neutralidade, portanto ela tem um posicionamento político claro, pressupõe a escolha específica de um lado por ser uma profissão política. E é uma profissão também que admite a pluralidade do pensamento filosófico e teórico. E vocês vão saber por que eu estou dizendo tudo isso. O pluralismo profissional deve ser exercido neste trabalho profissional de forma ética, transparente, inteligente, racional e de uma forma respeitosa. E não é o que está acontecendo no momento. Então hoje estejam preparados. Eu também gostaria de solicitar a todos vocês que estão aqui que compartilhem essa postagem, essa transmissão nos grupos de vocês, compartilhem no WhatsApp, compartilhem essa transmissão nos grupos do Facebook. Ela vai ser um pouco longa, um pouco extensa, vai ser um debate bem amplo sobre posicionamento político do serviço social, sobre pluralismo profissional, sobre a liberdade de expressão para debate filosófico, acadêmico, científico. Ela vai ser um pouco longa essa transmissão, talvez umas 2 horas, para a gente conseguir abarcar todo o assunto, todo o conteúdo que dar a ela toda a atenção que ela merece. Então, o tema desse debate é uma nota de apoio e solidariedade, assim como está fazendo também o Cefes, a professora da UES, né, Universidade Estadual do Ceará, a professora Erlênia Sobral. Tem o meu apoio, tem o apoio da página Serviço Social Brasil, eu acredito que da imensa maioria, e gostaria que vocês participassem, opinassem, comentassem, mesmo que discorde, você tem o direito de comentar. Eu só te peço que seja respeitoso, porque se você expuser essa página ou me expuser no seu comentário, tenha certeza que você vai receber a resposta à altura. Se você se posicionar de uma forma ética, de uma forma respeitosa, mesmo não concordando com o que eu estou dizendo, você também vai ser tratado da mesma forma, com respeito, vai ser tratado da mesma forma, com ética e com gentileza. Se você se posicionar, como algumas pessoas, infelizmente, têm entrado aqui, se posicionado de forma áspera, grosseira, e aí tem recebido o retorno na mesma moeda e tem achado ruim. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque você começou assim. Se você começa uma discussão áspera, não espere que você vá plantar limão e colher maçã. Quer colher maçã? Plante maçã. Se você plantar espinheiro, você vai colher espinho. Porque aqui tem café no bule, como diria um apresentador. E eu não estou aqui na página Serviço Social Brasil apenas para dar espetáculo, para dar show. Eu vou explicar, Leila, nesse instante eu vou explicar o que está acontecendo. Eu vou fazer a leitura da nota do Cefes para vocês acompanharem comigo. Já está publicado, inclusive, aí na página e também está no Cefes, né? Nota de apoio e solidariedade à ex-conselheira Erlênia Sobral. Assistente social e professora da UES, está sendo atacada por grupos de direita nas redes sociais. Então vamos lá. O Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, vem a público manifestar total apoio e solidariedade à assistente social ex-conselheira do Cefes, gestão 2014-2017, e docente do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará, UES, Erlênia Sobral, que sofreu ataques públicos em redes sociais por grupos reacionários e de direita. Enquanto eu vou lendo aqui, você vai compartilhando para as redes sociais que você tem aí, para os grupos que você tem no Facebook, para os grupos do WhatsApp, vai encaminhando, porque isso aqui vai render muito. A professora havia informado, por meio do perfil da universidade no Facebook, que ministraria aula na mobilização programada para esta segunda-feira, 19/2/2018, em Fortaleza, Ceará, em razão do Dia Nacional de Luta contra a reforma da Previdência Social e em defesa dos direitos da classe trabalhadora.
Em tempos de acirramento da crise capitalista, presenciamos cotidianamente o avançar a passos largos do conservadorismo em nossa sociedade por meio de posturas violentas, intimidatórias e assediadoras, que se intensificam e se materializam no ambiente acadêmico, em especial pela defesa do chamado escola sem partido. Vou parar aqui um pouquinho para dizer, a escola, esse movimento chamado escola sem partido é uma farsa. Esse movimento chamado escola sem partido é um tiro no próprio pé, porque a princípio e a rigor, quando se fala em debate ideológico, não se fala em partido, mas em posicionamento político. E é implícito da natureza humana o posicionamento político. É impossível que um indivíduo consiga expressar e manifestar a sua opinião sem que ele tenha um posicionamento político e muitas vezes partidário. Mas o partidário não faz parte do mundo acadêmico, é uma opção pessoal que a pessoa pode escolher ou não, mas não faz parte do mundo acadêmico. Então é impossível que exista uma escola sem posicionamento político. E quando eles falam de escola sem partido, todo o combate deles diz respeito ao posicionamento político e não partidário, já que os professores não são do tipo que fazem manifestações partidárias, mas fazem manifestações de posicionamento político. Então eles tentam criar um engendramento para incutir na cabeça das pessoas que o posicionamento ideológico político é posicionamento partidário. São tão rasos e tão superficiais que não vale nem a pena perder tempo com eles, porque eles não sabem a diferença entre posicionamento ideológico político de posicionamento partidário. E criaram um movimento chamado Escola Sem Partido com base no combate ao posicionamento ideológico político. Veja como a confusão já começa aí. Então não tem valor nenhum, é um movimento, a gente tem que apoiar os movimentos sociais, no serviço social tem, a Escola Sem Partido é um movimento que precisa de apoio, sim, mas antes desse movimento receber o apoio que ele merece e tem direito, ele precisa entender e também precisa deixar claro que tipo de movimento ele está fazendo, porque se o posicionamento ideológico político for de direita, será defendido pelo Escola Sem Partido. Olha só, já começa a hipocrisia aí. Mas se for de esquerda, aí não pode. Entende como é a Escola Sem Partido, mas com o posicionamento político de direita. Só não pode a esquerda. Então, já começa aí. Continuando a leitura aqui do que disse o Cefés. Depois eu volto a falar um pouco mais do Escola Sem Partido. Essa estratégia da direita tem como objetivo a disseminação de pensamentos e ideias preconceituosas, discriminatórias e absolutamente excludentes e pretende extinguir por completo o debate ideológico inerente à produção do conhecimento em uma suposta concepção que tem como suporte a neutralidade do conhecimento. Esse patrulhamento do qual os professores e professoras estão sendo vítimas fere princípios constitucionais como a garantia do debate de ideias e a autonomia universitária por meio do pluralismo de concepções historicamente presente nessas instituições. Fere ainda uma conquista tão importante, a da liberdade no processo de aprendizagem e da produção do conhecimento, realizados pelo ensino, pesquisa e extensão universitária. E por falar em pesquisa, ensino e extensão universitária, eu sei que nessa página, Serviço Social Brasil, tá sim de assistentes sociais de direito. Talvez quase a metade seja de direito. E eu já perguntei aqui para as pessoas que são de direito, com todo respeito, né? Porque eu não sou de atingir, eu só quero saber como é que você faz para morar em Marte e respirar o ar da Terra. Eu gostaria de saber como é que você fez, se você fez a sua pesquisa. O seu TCC se baseou em princípios da direita. Você escreveu de acordo com escritores da direita? Você que é de direita está aqui nessa página? Você que defende a direita está criticando a professora Helênia Sobral, dizendo que ela está doutrinando as pessoas? Você é de direita? Você tem um projeto ético, político, profissional fundamentado e baseado nos ideais ideológicos da direita? Você tem um instrumental, um aporte teórico instrumental para exercer a sua profissão com base filosófica na direita? Você fez alguma pós-graduação da direita, com ideologia da direita? Escreveu TCC da direita? Fez tese de mestrado da direita? Tese de doutorado da direita? Porque é uma baita de uma hipocrisia você ficar o tempo todo falando mal da esquerda e utilizando o instrumental da direita, escrevendo pelos escritores da direita, pensando pela direita e dizendo, pela esquerda e dizendo, sou de direita. Que tipo de direita você é? João Luxus, não existe neutralidade no serviço social.
você tem que escolher se você é de direita ou de esquerda. É uma escolha. Normalmente, a maior parte dos assistentes sociais são de esquerda. O posicionamento político do Cefes é de esquerda. O projeto ético-político é de esquerda. Os autores do serviço social são de esquerda. Todo o instrumental do serviço social se baseia nos princípios científicos da esquerda. Mas é um direito. O assistente social pode ser de direita. Ele não tem que ser obrigatoriamente de esquerda. Agora, ele precisa ter um projeto ético-político de direita e precisa escrever as suas pesquisas científicas se fundamentando pela direita. Coisa que é impossível. Não, até agora ninguém me provou o contrário e eu estou aqui falando em rede, eu estou falando abertamente, publicamente, esse vídeo vai para o YouTube, estou desafiando aí os pensadores da direita, os assistentes sociais de direita, os conservadores tradicionalistas que estão gostando da coisa como está e querem conservar, né? Querem manter como está, não precisa evoluir, não precisa construir uma nova ordem societária, tem que manter essa como está, porque essa está boa, né? Tem que manter assim, sem evoluir nada. Né? Conservar é isso, tem que conservar o caldo do feijão como ele está para continuar desse jeito. Então, J. Luxus, a ideia é essa, não tem obrigatória. Partindo do princípio do pluralismo profissional, o assistente social pode escolher se quer se fundamentar pela direita ou pela esquerda. Aí ele não pode ser neutro, eu não sou nem de direita e nem da esquerda. Isso ele não pode, porque o serviço social combate a neutralidade, é uma profissão política que necessita de um posicionamento político claro. Mas continuando, então o cara diz que é de direita. Aí eu pergunto para ele, vem cá, você vai trabalhar no serviço social defendendo o patrão ou o trabalhador? Aí ele diz assim, eu vou trabalhar defendendo o trabalhador. Isso é posicionamento da esquerda e não da direita. Aí a gente pergunta para o sujeito assim, vem cá, você é patrão ou é trabalhador? Eu sou trabalhador, mas eu sou da direita. É um trabalhador da direita. Você sabe aquela história do cara que luta pelo direito dos outros e quando ele conquista só o outro que se beneficia, ele não recebe benefício nenhum? É o pobre fanático de direita, que está lutando pela classe patronal para conquistar direitos, pela classe patronal, distribuir os impostos que incidem sobre a riqueza dos mais ricos, que distribui a renda para os mais pobres. Ele então está cada vez com menos direito e cada vez a outra classe da qual ele acha que pertence, mas não pertence, é que está recebendo os direitos pelos quais ele deveria lutar. Sandra Laurença, por que os assistentes sociais se baseiam e continuam, na sua maioria, se baseando nos princípios da esquerda? Sandra, a resposta é bem simples, porque até agora eu já desafio aqui, tem 5 anos nessa página, que alguém crie um projeto ético-político baseado na direita. Que alguém escreva TCC, tese de mestrado, tese de doutorado, baseado nos escritores de direita e aplique no serviço social. Sandra Laurenca, né? Eu estou desafiando aqui que alguém construa um aporte instrumental para executar no serviço social que se baseie nos princípios da direita. É simples, se alguém me provar, aí eu paro de dizer que o serviço social, como diz você, se bandeia, né? Que é um termo até pejorativo que você utilizou, já demonstrando que você nem conhece a profissão e também não entende o que é direita e esquerda, e também não conhece o projeto ético-político do serviço social, porque se você conhecesse, a sua colocação teria sido feita de uma forma mais formal, mais educada, de uma forma mais culta, e não assim, de uma forma pejorativa no termo. Então, por que se bandeia, né? Usando as suas palavras, transliterando as suas palavras? Por que se bandeia para a esquerda? Porque não tem na direita. Não tem pobre na direita, não tem trabalhador na direita, não tem direitos sociais na direita, não tem concurso público na direita, não tem aposentadoria na direita, não tem assistência social na direita, não tem previdência na direita. E eu poderia fazer uma lista de 500 coisas aqui, todas com as quais o serviço social trabalha, que a direita não defende. Ou seja, ela defende a diminuição, o estreitamento, o afunilamento e até, em muitos casos, a extinção daquele direito. Na direita não existem direitos sociais. Tranquilo, Sandra, acontece. Eu também, quando estou escrevendo, erro muito quando escrevo. Tranquilo, então desculpa aí pelo meu comentário, viu? Sandra Laurenca, desculpe, baseando. Então, porque não tem. O que é que você faz pela direita? O que alguém pode fazer pela direita? Que tipo de trabalho profissional existe no serviço social que se encaixa na direita? Me diga um aí, o comentário está aberto aí. Diga um. Só um, gente. Um instrumento. Professor, o que você associa a essa alienação da categoria Amanda dos Palmares? Existem pelo menos 3 coisas, querida, que está
levando aos assistentes sociais a alienarem-se do seu conhecimento acadêmico científico. O primeiro e o mais crucial deles é a prática confessional do serviço social. Ou seja, a espiritualização do serviço social. Deixa eu apagar uma luz aqui, viu, gente? Tem uma luz, a energia está vindo cara. Só um minuto. Voltando, então a alienação, o primeiro deles é a alienação religiosa, que tem levado as pessoas, em função de não concordarem com a aceitação da homoafetividade e de outras práticas comuns da evolução das relações sociais, acaba a pessoa achando que tem que fazer parte da direita porque a direita é conservadora. Só que o conservadorismo da direita não tem relação, o conservadorismo da direita não tem relação com a classe menos incluída. Quando você se volta contra o direito, por exemplo, do homossexual, o direito do negro, o direito das cotas, você está se voltando contra si mesmo se você é pobre. Porque uma vez que o direito de uma categoria menos incluída é viabilizado, toda a categoria acaba subindo um pouquinho, ainda que de forma invisível, lenta e gradual, mas acaba evoluindo também na conquista de direitos. Então o primeiro ponto do motivo dessa alienação no serviço social se deve a grande número de religiosos que estão entrando no serviço social e tentando impor as suas doutrinas confeccionais adquiridas no púlpito das igrejas deles, das escolas dominicais e etc. e tal, querendo impor no serviço social. Ou impõe ou impõe. Doutrinas essa que continua disseminando o preconceito, continua disseminando a família patriarcal, a família tradicional como o único tipo de família possível de existir na sociedade. Já expliquei aqui nesse grupo que não foi o serviço social que inventou a família homoafetiva, não foi o serviço social que inventou as questões relacionadas às relações sociais. Elas sempre existiram na sociedade, estão sendo reconhecidas ultimamente, estão sendo colocadas como direitos de fato, como reconhecida, o sujeito daquele direito reconhecido, empoderado e emancipado dentro da perspectiva da política pública. Não foi o serviço social que inventou o casamento, a união homoafetiva, o casamento, como queira aí utilizar o termo semântico da palavra. Ela já existiu no tempo de Abraão, existiu nos tempos do homem das cavernas, existiu na Grécia Antiga, na Roma Antiga, na Suméria, na Babilônia, na Macedônia, sempre existiu. Então, o que acontece? Denis Silva, Pingo Vasco. Se formos com o projeto ético-político de direito, estaríamos nos difamando ideologicamente. Se defendemos os trabalhadores e combatemos todos os estados de vulnerabilidade social, exatamente, Denis, essa é a questão. Não tem como o assistente social se posicionar da direita e dizer eu tenho um projeto ético-político. Ao se posicionar na direita, ele nega o projeto ético-político, a menos que ele construa um projeto ético-político e apresente à sociedade que ainda não existe. No dia que existir, eu falo, não, agora o serviço social tem duas correntes, uma de direita ideológicas, né? Política ideológica. Uma de direita e uma de esquerda. Mas enquanto isso não acontecer, eu continuo me perguntando, se você é de direita, por que você não cria uma tese defendendo o serviço social de direita? Cria um artigo científico de mestrado, de doutorado, ou mesmo o TCC de conclusão de curso. Isso é impossível, porque não tem escritos a respeito disso. Ou seja, a direita nunca se preocupou em fundamentar argumentos, raciocínios e pesquisas científicas que cuidem do pobre, que cuidem das relações sociais. Ele quer mesmo é que os pobres se explodam, que se acabem, ele quer mesmo que seja feito um higienismo e acabe com a pobreza no mundo. Só que acabe não no sentido de distribuir a renda, acabe cada um que se vire. O mais rico acumula mais e o pobre fica mais pobre e o pobre não pode existir. Veja como a contradição pega por aí. Então, eu continuo cobrando dos cientistas, aí o pessoal do Escola Sem Partido que quiser ter um debate comigo, por favor, apresente argumentos aí das suas ideologias que defendam e incluam o pobre, que defendam e incluam as minorias, que defenda e inclua aquilo que sempre existiu no seio da sociedade, desde os tempos do homem da caverna, desde o Egito Antigo, da Suméria Antiga, da Mesopotâmia, enfim, dos países que foram, da África, que deram origem, de acordo com a crença de quem quiser, aí seja darwinismo, criacionismo, evolucionismo, mas em todas essas teorias aí aparece a homossexualidade, em todas essas teorias aparece a mulher como um objeto sem empoderamento, sem voz, sem palavra. Agora, o que mais me irrita nessa perspectiva toda e que me deixa com os cabelos em pé é mulheres
de direita que não sabem que se não fosse a esquerda ela não votaria, que se não fosse a esquerda ela ainda continuaria sendo um capacho do homem, se não fosse a esquerda não haveria um movimento feminista, que se não fosse a esquerda não haveria direitos para a mulher, só haveria um modelo de família patriarcal, em um país que mais de 42 milhões de mulheres, mães solteiras, mães, tiro solteira de lado, que aí já é preconceito e já é estereótipo, mães, chefe de família, dona de casa, que sustentam a família e hoje trabalham para ter esse sustento. A mulher pode trabalhar fora de casa, a mulher pode votar, a mulher está sendo empoderada, o movimento feminista está aí para viabilizar, lutar, garantir e confrontar mesmo na intenção de garantir os direitos da mulher. Júlio César Liliane, é estranho você ficar pensando como é que pode, como é que entra isso. E lá na Escola Sem Partido tem um monte de mulheres, escola sem partido, mas só se o partido for de esquerda. No caso, deveria ser escola sem posicionamento político, né? Porque partido tem PT, PTB, PSDB, PMDB, PFL, PI, e quanto mais tiver, melhor, porque o poder fica mais descentralizado. Mas é um movimento tão sem nexo, sem pé e nem cabeça, porque só não pode se for de um lado, mas se for do outro lado, aí ó, não fala nada não, porque aí tá jogando no nosso time, aí tá bom pra nós, o porte de arma, né? Agora a gente vai poder ter arma de fogo, aí os dois sujeitos que porte legalizado de arma, dão um tiro na cabeça de uma menina de 14 anos, aí recentemente tá na internet, aí eu perguntei aí nas redes sociais, aos defensores do porte de arma de fogo legalizado, o que é que vocês têm a argumentar a respeito disso? Ó, silêncio. Ninguém me disse uma palavra, porque as teorias deles são furadas, eles só pensam no próprio ego, na própria razão, no momento passageiro, momentâneo. Aqui no serviço social a gente olha o passado, o presente e o futuro na perspectiva da construção de uma nova ordem societária que deixe para o amanhã uma sociedade com pensamentos mais evoluídos, mais inclusivos, respeitosos, éticos, que pensem na totalidade, com menos crianças passando fome, menos mulheres apanhando, tendo seus direitos violados, menos índios sendo explorado, menos negros sendo vítima de racismo, preconceito. Enfim, a gente pensa, o serviço social pensa a história da humanidade. Materialismo histórico dialético leva em conta o ontem, o hoje, o amanhã. Mas esse pensamento superficial, mesquinho, raso desse movimento de eleitores de Bolsonaro, que pelo amor de Deus, gente, o que é isso? É um torrencial, uma enchente, uma tempestade deles aí na internet, sem um mínimo de raciocínio lógico, sem um mínimo de conhecimento histórico, sem um mínimo de conhecimento político, vendo como o Brasil está afundado, enfim, e outros mitos, né? Porque Bolsonaro é só um deles, mas tem tantos outros mitos aí, os mitos dos pobres é o Lula, o mito dos jovens é o Bolsonaro, o mito dos intelectuais é o Ciro, o mito dos crentes é o Feliciano, o Malafaia, a Marina, os mitos. Quando é que um mito vai mudar a história de um país? Gente, quem muda a história do seu país é o seu povo, não é político não. Quem muda a história de uma nação é a sua gente, o seu povo evoluindo. Quem muda a história de uma nação é a heterogeneidade, não é a homogeneidade não. Já falei várias vezes aqui nessa página, Deus me livre de um país 100% evangélico, 100% ateu, 100% católico, 100% seja lá o que for. A homogeneidade na história da humanidade só trouxe genocídio, só trouxe prejuízo para a história da humanidade. Então essa nota é uma nota de apoio à professora Erlênia Sobral, aí do Ceará. Você tem o apoio da página Serviço Social Brasil. Não se cale, não se amedronte diante das resistências que estão acontecendo no mundo afora. Continue com seu posicionamento, porque se essas pessoas não querem posicionamento partidário, ideológico, elas têm o direito de se manifestar, elas têm o direito de, em sala de aula, confrontar, se for o caso, a professora, mas eles fazem isso? Não, eles são uns baderneiros. Eu já participei de algumas reuniões com eles, eles não têm argumento, eles não têm diálogo. O que eles sabem é gritar e tentar intimidar a pessoa e não permitir que a pessoa fale, fazer arruaça, baderna. Isso não é debate filosófico, isso é cerceamento da liberdade de um acadêmico, de uma autoridade num assunto, que no caso é a professora Erlênia Sobral, que inclusive está lutando pelo direito dos trabalhadores contra a reforma da Previdência. Então deixo aqui meu repúdio
aos discentes da Universidade do Ceará. Vocês estão fazendo vergonha para a Faculdade do Ceará. Vocês deveriam sim participar do debate. Ter opinião é um direito de vocês. Debater filosoficamente é um direito de vocês. Expressar a opinião de vocês, escola sem partido, é um direito. Agora, por favor, sejam coerentes, sejam educados, vão para uma reunião e peçam a palavra e apresente teoricamente. Vocês têm alguma coisa para dizer? Elaborem teses científicas, artigos científicos. Não esperem que vocês vão bater 5 panelas do dia para a noite e vão desconstruir um princípio fundamental ideológico, científico, filosófico, que tem 100, 200 anos, que vem sendo construído com as mais diversas teses de mestrado e doutorado. Não espere que vocês vão vomitar um monte de verborragia intelectual e vão desconstruir o pensamento amadurecido de 25, 30, 40 anos de estudo, de leitura de livros, os mais variados escritores que existem pelo mundo todo, a comparação entre esses escritos, a decisão racional em que lado se apoiar, que tipo de argumento criar, que tipo de defesa reacionária criar. Não espere que só o fato de vocês, porque leram um livro, que encontraram um resumo de faculdade de Marx, um resumo de faculdade de Gramsci, um resumo de faculdade de Foucault, você já se considera o doutor da maionese da Faculdade do Ceará. Respeitem a professora Helena Sobral. Ela está lutando pelo país, ela está programando uma aula de luta pela resistência em prol do país. Se você não concorda, esse é um direito seu. Discorde, mas discorde com inteligência. Ou você tem medo da professora Helena Sobral, ou você não tem condições de argumentar com ela, e por isso você vai bater panela, e por isso você vai fazer arruaça dentro da faculdade, e por isso você vai para as redes sociais intimidá-la, porque você não é ignorante, incompetente, ignaro, não tem condição de desenvolver uma argumentação suficientemente coerente para defender seu ponto de vista. Então, se você não tem, realmente só sobra para você os tambores e os gritos e as arruaças. Amanda dos Palmares, o método de análise do serviço social é o materialismo dialético, porém há vários tipos de marxismo acadêmico. O marxismo do serviço social é o marxismo-leninismo, se propõe a tomada... Não mesmo, Amanda dos Palmares. Essa ideia é defendida por uma parte, como aqui existe o debate pluralismo profissional, José Paulo Neto defende essa ideia que você está falando aí, mas a maior parte dos assistentes sociais, inclusive eu, não defendemos. Nós defendemos o socialismo, comunismo científico como instrumento para estudar a realidade e conhecer a realidade, não como modelo de governo, porque não existe sociedade que consiga se adaptar a este modelo de governo. O serviço social não está propondo um modelo de governo, e sim uma reconstrução societária em que não haja desigualdade de direitos, desigualdade de renda, em que não haja excluídos, em que não haja preconceito, em que não haja sofrimento em função das expressões da questão social. Nós, do serviço social, estamos amadurecendo o conceito e observando outros países que estão funcionando, estão adaptando as melhores partes das melhores ideias para aplicar na sociedade. Nós não defendemos marxismo lenista, não defendemos nenhum tipo de marxismo no sentido aplicado do conceito, mas sim no sentido científico, o estudo científico, ou seja, o socialismo e o comunismo científico nos aspectos que inclui o sujeito social de direito. Se é sociedade, é social. Se é social, é porque existe um número finito de pessoas que precisam ser incluídas igualmente dentro de uma política social, dentro de um conceito social. Então nós íamos falando sobre quais são os motivos da alienação do serviço social contemporâneo. O primeiro dele é a religiosidade, é o sistema confessional. É o sujeito que é espírita, que é católico, que é evangélico, que é protestante, sei lá o que ele seja, o problema é dele, é um direito constitucional garantido para ele. E então ele vem para a profissão e quer trazer esses conceitos doutrinários e aplicar na profissão. Esse é o primeiro ponto de alienação profissional. Não existe possibilidade de você viver os conceitos da sua religião no exercício profissional. Se a sua profissão, se a sua religião, a sua confissão prega o preconceito, ainda que velado, contra homossexuais, por exemplo, você não pode vir para o serviço social e trazer esse arcabouço comportamental e cultural e aplicar no serviço social. E aí a gente poderia se desdobrar em muitas outras questões de entendimento sobre pena de morte, sobre reinserção social, que inclusive a maior parte das religiões defendem, e o sujeito religioso imbuído de um ódio e de um sentimento de punição e justiça, não entende. Ou seja, ele nem entende nem a própria religião. Eu sou mestre em teologia, sou especialista em ciência da religião,
então eu estou falando de um assunto que eu entendo, eu não estou especulando o assunto. O segundo ponto que tem dado vazão para essa alienação profissional foram as formações de ensino à distância que tomaram conta de uma forma desproporcional no país, formando assistentes sociais resumidos e adestrados para concurso público, adestrados por resumos. Nunca leram um livro de Karl Marx, nunca leram um livro de nenhum escritor de Kant, de John Locke, seja de direita ou de esquerda, porque a gente tem que ler livro dos dois lados para entender. Então eu leio livro de direita, leio livro de esquerda e tiro minhas opiniões, e já falei aqui para vocês que tem muitos pontos da direita que eu defendo, assim como tem muitos pontos da esquerda que eu defendo e muitos pontos da esquerda que eu sou contrário, porque eu sou um cientista e o cientista tem que estar aberto para não colocar panos quentes em cima daquilo que é errado, para não querer tapar o sol com a peneira, que Karl Marx não deu conta de tratar da ética na luta de classes, então não foi tratada a ética nos escritos de Karl Marx, porque ele não deu conta, não teve como tratar, mas nós do serviço social temos um código de ética e temos que tratar a ética. Então, se Marx não deu conta, a gente tem que procurar fundamentar a ética em outros escritos, em outros ideários, em outras teorias para poder fundamentar a ética, porque luta de classe sem ética não funciona. Então, o segundo ponto é essa formação precarizada EAD que existe no Brasil, que formou um exército de incompetentes, assistentes sociais medíocres, treinado para concurso público, que bate no peito dizendo, passei em 3 concursos públicos, mas se você fizer uma pergunta fundamentada do serviço social, ele não sabe o que é um instrumento de aplicação profissional, ele não conhece a profundidade do serviço social, extremamente preconceituoso, tradicionalista, conservador, clericalista, ainda calcado nos preconceitos arraigados do positivismo. Toda fala que ele abre a boca para exprimir tem conceitos de neutralidade, conceitos de positivismo, funcionalismo, tomismo, endogenismo e por aí vai. Porque ele nem sequer sabe do que está falando. Ele se acha porque leu 3 resumos para concurso público que foi apresentado na faculdade dele, inclusive muitas dessas faculdades que estão tendo professores ministrando aula de FHTM com profissionais de outra área, que nem é assistente social, o Cefes e o CRES, em alguns estados, eu poderia até dizer qual é o estado aqui, mas não vou fazer isso, estão fazendo vista grossas para isso em função de arranjos políticos, arranjos partidários. Então eu deixo aqui o meu repúdio, a minha veemência também em relação a isso, que o Cefes precisa fiscalizar os CRES, porque isso tem acontecido. Denis Silva, a todas as conquistas de classe são provenientes de esquerda, não importa o partido político que esteja no poder. Não, porque, Denis, posicionamento político e ideológico não tem nada a ver com partido. O posicionamento político e ideológico é inato do ser humano, ele se constrói em função das suas relações sociais e da disputa de poder e autoridade e força durante o desenvolvimento psicogenético da idade, o amadurecimento e tal. E o partido político, ele se apropria do posicionamento ideológico para conquistar uma parte da massa. Então não é o partido que deve ser levado em conta quando se fala em posicionamento ideológico, mas o debate filosófico humano, da existência humana, da própria ethos humana, da própria existência humana, que é muito antecedente a partido. Partido tem o que aqui no Brasil? 100 anos que existe, e o posicionamento ideológico remonta aí ao dia que 2 homens se sentaram em volta de uma fogueira para discutir qual era a melhor forma de abater um animal, qual era a melhor forma de preparar uma terra, qual era a melhor forma de subir numa árvore para tirar um fruto. Então não tem nada a ver quando uma pessoa confunde partidarismo com posicionamento político, dá vontade de deixar ele falando sozinho e procurar uma pia de prato para lavar, porque realmente não vale a pena. O indivíduo que confunde posicionamento ideológico, político com partidarismo realmente não merece você verbalizar com ele um período, uma frase completa, porque não é digno de crédito, já não sabe nem do que está falando. E depois das redes sociais, o advento das redes sociais aí lançou no mundo uma multidão de doutores de fundo de quintal. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo opina sobre tudo. O cara não leu nada, não estudou nada, não tem humildade para dizer, olha gente, eu quero aprender como é que é isso, como é que é aquilo, não. Ele vai lá no partido tal, faz uma leão, ou alguém joga uma mentira lá na rede social dele, ele lê, já fica com o olho desse tamanho, espumando, e aí, a partir daquele momento ele já é mestre em ciência, é doutor em filosofia, em sociologia, em serviço social, e sai pelas redes sociais entupindo o mundo de um conhecimento deturpado, baseado em fatos sociais, senso comum, partidarismo, e achando que está fazendo posicionamento político e ideológico. Então,
Isso acontece muito no mundo dos homens em função própria da necessidade de autoafirmação. É comum, mas depois das redes sociais aumentou muito. Então o segundo motivo, porque da alienação do serviço social e pela qual estou cobrando do Cefes um exame de proeficiência urgente para filtrar esses profissionais incompetentes, mal profissionais que existem no Brasil, para filtrar essa avalanche de profissionais mal engendrados, mal formados, mal qualificados, esses adestrados para concurso público, é que o Cefes aplique uma prova de proeficiência para filtrar e diminuir um pouco essa enxurrada. Agora, o que acontece? Acontece que o profissional mal formado, além de mal formado, ele é hipócrita. E ele, no sentido de que ele acaba conhecendo o conhecimento, mas não se deixa convencer do conhecimento. E na prática, na sua vida prática, ele continua aplicando aquilo que o seu modo de viver diante do conhecimento ter chegado até ele. Ou seja, ele não vai exercer a profissão, executar a profissão, aplicar a profissão com base no conhecimento científico, mas com base nos fatos sociais e na cultura popular de crença, de crendice ou confessional que ele tinha antes de se formar em serviço social. Veja só que uma coisa é complexa. Ele vai para o exercício profissional, ele conhece o projeto ético-político, ele conhece o instrumental do serviço social, mas ele vai utilizar o serviço social para fazer evangelismo, ele vai utilizar o serviço social para fazer proselitismo, ele vai utilizar o serviço social para fazer policiamento do comportamento, ele vai utilizar o serviço social para fazer cerceamento da liberdade, porque ele conheceu, mas não aplicou, não absorveu, não entendeu como é que funciona. Então ele vai continuar agindo como ele agia antes. Ou seja, a evolução acadêmica para ele só aconteceu pelo lado de dentro, mas na prática profissional ela não aconteceu. Então, continuando aqui a leitura do Cefes, esse patrulhamento do qual professores e professoras estão sendo vítimas fere princípios constitucionais como a garantia do debate de ideias e autonomia universitária por meio do pluralismo de concepções historicamente presente nessas instituições. Fere ainda uma conquista tão importante, a da liberdade no processo de aprendizagem e da produção do conhecimento realizados pelo ensino, pesquisa e extensão universitária. Tais sons e palavras insidiosas são como navalhas contra a universidade pública e gratuita e contra os sujeitos que dela fazem parte e a constroem. Inclusive a faculdade que esses amantes da retórica furada da escola sem partido estão perseguindo, essa faculdade já é fruto das lutas da esquerda, porque se não fosse as lutas da esquerda, nem essa faculdade em que esse instrumento do erro, instrumento da contradição está lá protestando, nem isso existia. Então ele está desfrutando de uma conquista da esquerda, falando mal da esquerda, assim como muitas mulheres que hoje votam, que hoje têm o direito de trabalhar, que hoje tem o movimento feminista para empoderar e viabilizar seus direitos, e falando mal da esquerda em função simplesmente de crenças arraigadas na intimidade para as quais elas estão presas, que prejudicam elas mesmas e elas não querem superar. É na verdade parte de um ataque mais amplamente orquestrado contra as conquistas históricas da classe trabalhadora, entre elas a Previdência Social, que atende milhares de trabalhadores. A aula convocada para o dia 19 de fevereiro deve acontecer não só para estudantes do curso de serviço social, mas para todas as pessoas que estão sendo brutalmente atacadas pela contra-reforma da Previdência Social. Nada melhor do que vivenciar na vida real o que debatemos e aprendemos nos livros, ou como diz Belchior, meu delírio é a experiência em coisas reais. Nesse sentido, o Cefes reafirma seu posicionamento contrário às posturas reacionárias dos grupos que interferem sobremaneira na autonomia no processo de formação profissional conquistado arduamente pelas universidades brasileiras. Nossos espaços e abraços à companheira de luta Erlênia Sobral, que ao longo de sua trajetória acadêmica tem primado por uma postura profissional à luz dos princípios éticos e na defesa de uma formação profissional competente e comprometida com a sociedade de homens e mulheres livres. Se temos nossas vozes, não nos calarão. Se temos nossos corpos, não nos deterão. Somos milhares brotando no concreto árido da selva do capital. Se tentam nos amordaçar, gritaremos mais alto. Convidamos todos os assistentes sociais a se somarem nas ruas, a exemplo da professora Erlênia Sobral, na defesa da Previdência Social estatal e contra todas as formas conservadoras que criminalizam os movimentos sociais e seus militantes. O que virá depois?
Não queremos esperar mais a história, não se fará sozinha. Uma nova esperança se descortina e o povo caminha atento. E no dado momento mudará o seu rumo. Agora estamos juntos, somos todas e todos, e ao mesmo tempo somos todos, muitas e muitos. Daniela Castilho. Então, para concluir essa parte do vídeo, queria dizer o seguinte: o terceiro ponto que tem levado à alienação é esse movimento da mitologia. O movimento mitológico, né? Tem os mitos políticos. Eu recomendo que vocês leiam aí o livro Mitos Políticos, que vai falar muito sobre isso. De tempos em tempos, a juventude se acha sozinha, por conta própria, capaz de modificar os rumos da nação. E para fazer isso, ela escolhe um mito. E aí começa o apoio a esse mito. Então tudo que esse mito disser vira verdade na boca desse jovem, que acabam influenciando outros jovens e acabam influenciando outros nem tanto jovens por serem influenciáveis. E esse mito, que é um mal, um câncer político, acadêmico e partidário no Brasil, está pregando o extermínio dos índios, o extermínio dos quilombolas, está pregando o extermínio de direitos sociais como Bolsa Família, como BPC, está pregando várias outras, a pena de morte, o armamento irrestrito da população e por aí vai. E em função disso, e esse é o terceiro motivo, então os jovens estão se achando que estudar é mais caro do que se aliar ao mito. Então é mais fácil se aliar ao mito do que conhecer de fato com profundidade. O que é que vai acontecer? Daqui uns 5, 10 anos, quando esses jovens acordarem para a vida, vão descobrir que o mito que ele defendia era errado, contraditório, mentiroso e que não fez nada por ele. E ele vai dizer: poxa, perdi 10 anos da minha vida defendendo um cara que não se importava comigo, ele só queria atingir um objetivo, pregando ideias erradas, falaciosas a respeito da sociedade. E aliado a esse terceiro ponto tem a questão de que quanto a sociedade vai se empoderando do conhecimento de que o seu direito foi violado, as expressões da questão social vão aumentando. Ou elas são corrigidas, ou elas chegam a um ponto de uma catástrofe nacional, como nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos em um ponto em que a sociedade não aceita mais ser explorada e vulnerabilizada. Agora, ou conserta ou quebra de uma vez. Ou nós teremos uma reforma político-administrativa no país, desde as suas estruturas, mini-estruturas até as macroestruturas, desde as micro até as macroestruturas, ou vamos terminar numa guerra civil como a Síria ou qualquer outro país, porque este é o fim. Agora, foi o serviço social que inventou a luta de classe? Não, ela sempre existiu. Foi os últimos governos que inventaram a luta de classe? Não, ela sempre existiu, só que antes ela não se manifestava. Uma parte existia e sabia que existia, detinha o poder. A outra parte nem sabia que existia, não tinha poder nenhum, e agora ela se acordou e resolveu lutar. E agora ninguém mais vai parar, porque o explorado resolveu que não quer mais ser explorado. Resolveu que agora ele quer se desfazer do jugo que o prende para ser igual, para adquirir status de igualdade com aquele que o explorava. Ele também quer participar da riqueza socialmente acumulada, ele também quer ter direitos iguais. Então nós vivemos numa sociedade em que 90% do seu povo está na parte de baixo, no andar de baixo, no degrau de baixo, subindo. Quem estiver em cima, que se cuide. Porque se não subir por meio de direito, vai subir por meio da violência e da força. Infelizmente, eu estou narrando fatos aqui que nos levam à história da humanidade. Sempre foi assim. Quando uma minoria explora e oprime uma maioria, uma hora essa maioria resolve que não vai ser mais explorada. E aí ela vai sufocar essa maioria. E isso é que eles estão com medo. E isso já está acontecendo e vai acontecer muito mais ainda. Então a história da humanidade nos mostra que quando existe essa exploração, essa opressão sem limite, uma hora a coisa explode. Uma hora fica feio. Nós estamos no Rio de Janeiro, na situação como está, e a tendência é o Brasil todo ficar dessa forma. A tendência é o gargalo da insatisfação por parte das pessoas aumentarem cada dia mais. Então, senhores do Escola Sem Partido, se por acaso, eu sei que não sou grande como vocês abirrogam ser, ou se auto-intitulam,
Mas, se por acaso vocês ouvirem esse vídeo, assistirem em algum lugar e aceitarem um desafio meu para vir fundamentar as suas opiniões de forma intelectual, racional, inteligente e respeitosa, estou aberto ao debate. Mas duvido que vocês o façam, já que o cérebro de vocês não consegue dissolver ou estudar e ampliar um conhecimento para construir um debate. O que vocês sabem fazer é entrar na sala de aula que tem um professor dando aula para fazer gritaria e impedir que o professor fale. Eu teria respeito por vocês ideologicamente se vocês pedissem a oportunidade ao professor para defender a ideia de vocês. Se vocês construíssem teses, artigos acadêmicos, teses de mestrado e doutorado, contrapondo a ideia da professora Erlênia Sobral, o que é direito de vocês. Agora o que vocês estão fazendo é feio, é criminoso, é repudiante, e eu deixo aqui a minha nota de repúdio. Não concordo com vocês e vi na própria página do Serviço Social muitos, mas muitos, não são poucos não, muitos assistentes sociais falando contra o Cefez e contra a professora. Inclusive, muitas pessoas aqui, estou vendo aqui, está aberto aqui na minha frente, muitas pessoas se pronunciando aqui, inclusive muitos que se dizem até assistente social, falando sobre o pluralismo profissional, né? Aí o cara tem a coragem de entrar na página do Serviço Social para dizer que o pluralismo profissional não existe. Não existe por quê que não existe? A professora está indo dar uma aula e vai manifestar a sua opinião. Isso é um fato inegável que o pluralismo existe. Ela tem o direito de manifestar a opinião dela. Os alunos que estão naquela sala têm o direito de escreverem contra o que ela está dizendo, de pedirem a palavra durante a aula para se manifestarem contra o que ela está dizendo. É o direito. E se isso não for pluralismo, o que é pluralismo? Então, e vários outros comentários de pessoas aqui sem nenhum fundamento, né? Criticando o Cefez e a professora Erlênia Sobral. Então fica aí em aberto o debate. Nós estamos vivendo tempos sombrios no serviço social, em que uma grande maioria dos assistentes sociais estão se posicionando na direita. São os verdadeiros amantes da chibata, porque não tem nada na direita para eles, eles estão na esquerda, trabalham numa profissão de esquerda, usam instrumentos de esquerda, estudam livros de esquerda, vão atender pessoas que vivem na esquerda, mas por alguma razão incompreensível, inatingível, eles querem dizer que são de direita. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima.